Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência, aplicada à educação e evolução, dando sequência às nossas aulas de geometria. A aula passada, semelhança de triângulos, né? Fizemos lá as semelhanças e hoje nós vamos usar aqueles conceitos, né? Para poder estar falando sobre o triângulo retângulo, um triângulo importante aí da matemática. Aparece em todas as vertentes, né? Na geometria analítica, na geometria espacial, na geometria plana. E Pitágoras, que foi o grande pensador, né? Matemático, que criou o grande teorema de Pitágoras, está entre os 4 grandes nomes da matemática. Os 4 grandes nomes da matemática é Pitágoras, Arquimedes, Apolônio e Euclides. Já tinha falado isso aqui. Antes desses, a matemática era filosofia, tá certo? E Pitágoras está entre os 4 grandes nomes. Então, o que é um triângulo retângulo? A gente já definiu, né? Que nós temos classificação do triângulo quanto aos lados. Eu expressei isso verbalmente, tá? Não escrevi, não coloquei, porque não precisa. Vamos fazer a classificação quanto aos lados. O triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais, certo? Tranquilo. O triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais e o da base diferente, né? E nós temos o triângulo escaleno, o triângulo escaleno, que tem os 3 lados diferentes. Nós temos a classificação quanto aos ângulos. Essa definição nós não fizemos, tá? Mas eu posso fazer aqui. Triângulo acutângulo é aquele triângulo que tem 3 ângulos menores que 90 graus. Então, se você pegar, por exemplo, um ângulo que tem 50, 70 e 60 graus como ângulos, a soma dá 180, ele é um acutângulo. Todos os seus ângulos são menores que 90 graus, certo? Se você pegar um ângulo, né, um triângulo, perdão, que tem uma medida de 90 graus, é o triângulo retângulo, é esse modelo aqui, ó. Ele é expresso com esse quadradinho com um ponto aqui, ó. Essa expressão aqui significa perpendicularidade, né? E isso aqui significa 90 graus, tá certo? E nós temos o triângulo acutângulo, obtusângulo agora. Então, acutângulo, retângulo e obtusângulo. O obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Se você pegar qualquer triângulo que tem um ângulo de 150, de 120, dentro dos seus ângulos interiores, é um triângulo obtusângulo, tá certo? Pronto, só escrever aí no papel aquilo que eu falei, tá? Sem problema. Então, o triângulo retângulo, ele tem aqui 3 lados, né? Que são, eu fiz uma réplica aqui, ó, né? Se você pegar o lado oposto ao quadradinho, é esse A aqui, ó, o lado oposto A. Então, aqui, nós podemos escrever aqui o nosso triângulo aqui como sendo A, né? Pega esse aqui, ó, esse ponto aqui, B, e aqui C. Então, eu vou ter aqui Bzinho, Azinho e Czinho. Como é que é o nome? Como chama esses lados? No triângulo retângulo, os lados que tocam perpendicularmente um com o outro são chamados de cateto. Então, você tem cateto 1 e aqui você tem um outro cateto que eu chamo de cateto 2, que é o Czinho aqui, ó. E o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, que é o lado A, hipotenusa. Isso aí todo mundo sabe, né? O aluno, mesmo aquele aluno que não estudou nada, né? Que só dorme dentro da sala de aula, ele já ouviu falar alguma coisa sobre isso, né? Ele não sabe fazer, mas ele já ouviu alguma coisa, ele já ouviu falar alguma coisa sobre cateto, sobre hipotenusa, né? Então, os catetos são os 2 menores lados, o maior lado é chamado de hipotenusa. E, em cima disso, tem o teorema de Pitágoras famoso aí, né? Que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Acabou a aula, professor, já explicou tudo. Esse triângulo retângulo aí só tem esse teorema aí, teorema de Pitágoras. Sim. Só que os matemáticos trataram de
modelar esse triângulo, né? E criar novas relações, as famosas relações métricas, tá? E nós vamos ver aqui o que são essas relações métricas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é traçar uma perpendicular aqui, ó. Essa perpendicular vai tocar na hipotenusa do maior triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de H. Certo? H. Pronto, eu dividi esse triângulo em dois outros triângulos retângulos. Então ali naquela figura nós temos 3 triângulos retângulos. Nós temos o ABC, o AHC e o AHB, 3 triângulos retângulos, certo? Eu vou chamar esse lado que eu construí aqui de H, de Hzinho, tá? Ele é esse Hzinho é uma espécie, H minúsculo, é uma espécie de uma altura relativa à hipotenusa BC, tá? E H, letra maiúscula, sempre pontos, né? Na geometria, letra maiúscula a gente sempre usa pontos e letra minúscula, segmentos, né? Para medir comprimentos, correto? Alunos, vamos saber, né? O que se refere a cada um desses termos. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho um pedaço. Eu dividi a hipotenusa em 2 partes. Eu vou chamar esse pedaço de M. E aqui, esse outro pedaço eu vou chamar de N. Professor, posso chamar de N aqui? Posso chamar de M aqui? Tanto faz, não tem problema. Usei 2 letras, M e N. Pode usar X e Y, fica à vontade. Nem precisava ter usado o ABC, poderia ter usado as outras letras. É que os livros didáticos convencionais todos trazem ABC. É uma prática aí de escrita, né? Então a gente usa por costumes, tá? Quem que seria esse M e quem que seria esse M, tá? Aí nós vamos falar agora, nós vamos dissecar isso aqui. Alguém já ouviu falar, alguém de vocês aí em casa já ouviu falar de projeção ortogonal? Isso é muito usado na engenharia, para construções de prédios, né? Para construções de ponte, na arquitetura, projeção ortogonal. Olha isso aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo, tá? Aqui eu tenho um outro ângulo do triângulo maior. Então, projeção ortogonal. Eu pego o segmento AB e projeto ele sobre a hipotenusa BC. Projeção ortogonal é eu projetá-lo 90 graus sobre a hipotenusa BC. Então vamos colocar essa régua aqui deitada, ó. Vamos pegar aqui, ó. Imagina que isso aqui seja um lado BC aqui, ó. A projeção ortogonal dessa régua sobre esse lado BC é o próprio BC, certo? Olha onde ela projeta aqui, ó. Vamos fazer de amarelinho para você entender. Ó, ela está projetando aqui, ó. Certo? Aqui. Quando eu levanto, ó, veja bem, ó, tá lá, ó, onde ela projeta. Quando eu levanto ela sobre um ângulo aqui, ó, um ângulo teta qualquer, a projeção dela, se eu projetar ela 90 graus, já vai ser aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela já afasta. Se eu abrir mais, ó, pega uma linha reta aqui, ó, a projeção já vem para cá. Estão conseguindo entender, alunos? Se eu abrir mais, ó, até que eu chego que a projeção seja 0, aí é uma reta em pé, aí não tem mais projeção. Mas projeção ortogonal nada mais é que a projeção desse segmento ortogonalmente, perpendicularmente, igual aqui, ó, sobre a base. Isso é muito utilizado no exército, né? Para construções de canhões, armas, aquele filme de arco e flecha que o cara faz assim, ó. Ele nada mais está projetando a flecha para uma altura para poder cair certinho no inimigo. Porque se ele projetar em linha reta, assim, ó, a flecha cai antes de atingir o alvo, pela questão da gravidade. Então, por exemplo, um canhão. Se o canhão está mais ou menos levantado, a bala vai cair numa distância. Se eu levantar ele um pouquinho mais, ela vai cair lá em cima. Mas se ele ficar muito em pé, ela vai cair perto também. Então eu tenho que ter uma projeção de maior alcance possível. A projeção de maior alcance possível é 45 graus, metade de 90, é de maior alcance possível. Em termos balísticos isso é muito usado. Entenderam agora o que é uma projeção ortogonal? Maravilha, então vamos descrever aqui, ó. BH
é a projeção ortogonal do cateto, ó, cateto AB sobre, ó, estou escrevendo, sobre a hipotenusa BC. Maravilha. Ah, professor. Então quer dizer que AC é a projeção ortogonal do cateto, né, AC, ó, desculpa aqui, ó, CH é a projeção ortogonal do cateto CA ou AC sobre a hipotenusa BC. Exatamente. Então, olha lá, ó, CH é. Ô, alunos, eu prometi para vocês, né, que quando as vogais estivessem sem uma consoante, eu ia colocá-las em letra minúscula. Então, cumprindo a promessa, é a projeção. Vocês estão vendo como é que nossas aulas são improvisadas? Flexíveis, né? Para poder fazer você pensar e raciocinar. Olha lá, ó, projeção ortogonal do cateto AC ou CA sobre a hipotenusa BC do triângulo ABC. Ó, aqui é A, tá? Em letra minúscula aqui, ó. Não em quadrajante. Da hipotenusa BC. Isso no triângulo ABC, correto? Tá aqui. Eu descrevi aqui projeções ortogonal. Por que eu escrevi isso? Porque o aluno, às vezes, ele lê num texto matemático, num determinado exercício, ele fala a projeção num triângulo ABC, a projeção do lado, a projeção ortogonal do lado AB sobre o lado BC mede tanto. E a projeção ortogonal do lado CA sobre... Ele não sabe o que é projeção ortogonal. Aí ele não sabe o que é projeção ortogonal, ele não vai conseguir fazer. Qualquer reta que você coloca perpendicularmente ao lado oposto é a projeção ortogonal. Esse triângulo aqui não precisa ser necessariamente retângulo, tá? Não precisa para ser projeção ortogonal. Aqui é triângulo retângulo ABC. Nós fizemos uma projeção ortogonal. Aí sobre a hipotenusa, mas não necessariamente precisa ser, tá? Maravilha, alunos, maravilha. Agora, quais são as relações que nós vamos construir aí, né? As relações métricas que nós vamos construir desses três triângulos aí. Eu vou fazer eu vou separar esses dois triângulos aqui, ó. Ó, eu vou pegar o triângulo BHA e vou separar. Vou fazer aqui, ó. Ó, separadinho aqui, certo? Tem que desenhar, alunos, ó. Ó, né? Vamos fazer ele separado aqui, tranquilo, olha lá, B, A, H aqui. Então você tem o Hzinho aqui, o M aqui e o Czinho aqui. Aí eu vou separar com o outro triângulo, né? Um pouquinho mais comprido ali, ó. Olha lá, ó. E aí eu tenho aqui o C, H e o A lá em cima, Hzinho, N e Czinho. Maravilha, maravilha. Aí nós temos o que? Vamos lá. Os três triângulos são semelhantes entre si, tá? O triângulo grande lá é semelhante a esses dois, e assim como esses dois são semelhantes entre si. Então, esse ângulo aqui é esse, aqui é esses dois aqui, automaticamente... Esse ângulo aqui, ó, ele vai valer, ele vai estar aqui, ó, nesse aqui. E esse ângulo vai estar aqui. Então, nós temos uma tripla semelhanças de triângulos. O ABC é semelhante aos outros dois e os outros dois são semelhantes entre si. Beleza, professor, mas e daí? Né? O que o senhor quer fazer com isso, né? O senhor está querendo criar o quê? Eu vou pegar e fazer uma relação métrica do triângulo ABC com o triângulo BHA. Vamos construir uma, tá? Usando a situação de semelhança, tá? Então vamos lá, ó.
No triângulo ABC, esse ângulo é igual a esse aqui, no ABH, certo? Correto? Então, o lado oposto no triângulo ABC desse ângulo B aqui é o lado B. Vamos fazer de amarelo para não... É o lado B lá, certo? Nesse triângulo aqui é o lado H. Então, nós temos uma razão proporcional, né, do B nesse triângulo ABC com o H no triângulo ABH. Maravilha, maravilha. Esse ângulo aqui, certo? Correto? É igual a esse ângulo aqui, ó. Tá? É igual a esse. Mas nós temos as hipotenusas, né? Porque esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó. Da hipotenusa no grandão. Certo? Então, quem é a hipotenusa no grandão? É o valor de A. Quem é a hipotenusa no pequeno? É o valor de C. Então, a hipotenusa lá, A sobre C. Correto? A sobre C. Então, a razão da hipotenusa lá com a razão da hipotenusa aqui. Isso implica, tá? Esse aqui é o primeiro, né? Vou colocar aqui. Isso implica que multiplicando em cruz, B vezes C é igual a A vezes H. Aqui nós temos uma relação fundamental, tá? Então, nós já temos a primeira relação fundamental construída ali, B vezes C igual a A vezes H. Aqui nós temos uma, beleza. São as quatro principais, tá? As quatro fundamentais, nós vamos colocar aqui. Vamos fazer mais uma. Segunda relação fundamental. Agora, eu vou usar o triângulo grande com o triângulo médio aqui, ó. Esse aqui é o menorzinho, vou usar com médio, certo? Ô professor, aí você podia perguntar, professor, podia usar semelhança aqui, ó, pegar esse lado com esse aqui? Poderia, mas eu resolvi pegar a hipotenusa, que é o maior lado dos dois, né, e não deixar de fora. Porque é visível, né, no triângulo ABC. Essa aqui é uma relação métrica fundamental. Tem várias relações métricas aí nesses três. Vai aparecer mais de 6, 7. Mas a gente quer as quatro fundamentais que são adotadas aí nos livros de ensino médio. Certo? Então vamos lá. Lá, o grande ABC com esse aqui, ó. Vamos lá. Então, com esse aqui, quem é o ângulo oposto? Ó, nós temos esse aqui com esse aqui, ó, tá? E nós temos esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, certo? Correto? Então vamos lá, ó. Quem é o ângulo oposto a esse camarada aqui, ó? Quem é? É o B. Lá naquele lá é o B. Quem é esse? É o M, certo? Ô pessoal, eu errei aqui, ó, aqui é B, tá? Aqui é B. Tô vendo aqui que tá estranho lá, B lá, B aqui, é B. Vamos lá. Quem é o ângulo oposto a esse camarada aqui no ABC? D. Sobre, quem é o ângulo oposto a esse? M. Beleza. Agora, hipotenusa lá, quem é? É o A, ó. Lado oposto 90 graus, hipotenusa A. Quem é a hipotenusa aqui? O mesmo B. Olha que maravilha. B vezes B, B ao quadrado, A vezes M. Olha lá. Ó. Então essa aqui é uma projeção fundamental. Vou escrever ela aqui, ó. Ó, é uma relação fundamental, tá? Projeção. É uma relação fundamental entre as quatro. Por quê? Porque eu estou pegando o cateto, certo? O valor da sua projeção e multiplicando pela hipotenusa. Esse cateto ao quadrado é a sua própria projeção vezes a hipotenusa. Por isso que eu peguei eles, certo? Agora eu vou pegar quem? Eu vou pegar o triângulo maior, né? Eu peguei aquele com o pequeno, né? Com esse aqui, montei essa aqui, certo? Peguei o grande com essa, correto? Agora eu vou pegar aquele lá, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou pegar esses dois, certo? Vamos ver o que dá pra gente fazer. Bom, é a terceira relação fundamental, né?
Quem é o lado oposto a esse ângulo aqui? Nesse triângulo, H. Quem é oposto a esse aqui? Ó, tá vendo? Ó, os dois ângulos. Ó, tô fazendo desses dois. É o N. Então, H sobre N, olha lá, ó. Certo? Lados homólogos, ó. O lado oposto aqui é H, esse ângulo. Nesse aqui, ó, é esse N. Então, eles são homólogos, certo? Então, esse sobre esse. Aí eu vou, né? Eu vou lá nesse aqui, correto? Qual que é esse ângulo aqui? Qual que é o lado oposto a ele? M. E aqui, nesse triângulo, qual que é o oposto? H. Olha outra relação fundamental, multiplicando em cruz, H ao quadrado é M vezes M. Opa, professor, olha só, essa altura aqui, ela é, ao quadrado, ela é o valor das duas projeções, certo? É o produto das duas projeções. Essa altura ao quadrado é o produto das duas projeções. Exatamente, é uma relação fundamental, né? É mais uma relação fundamental. Olha lá, ó. H ao quadrado é igual a M vezes M. Maravilha. Legal. Ô, professor, olha, tanta coisa, hein, que eu não tinha visto, né? Então agora eu vou fazer a quarta relação fundamental. A quarta relação fundamental vai ser eu pegar, né, o cateto aqui, C daqui, ó, porque eu tenho uma relação fundamental com B ao quadrado. Eu preciso ter uma com C ao quadrado. Então, no triângulo grande, o cateto desse lado aqui, quem é? C. Sobre. Aqui, no mesmo que tem C, qual que é o oposto? M. Maravilha. Isso tem que ser igual. Vamos lá. Vamos lá. A hipotenusa do triângulo maior, aqui é o A. É o A. Então, hipotenusa A. A hipotenusa desse aqui é o C. Veja bem que aqui eu usei lá o triângulo maior, eu fiz a semelhança com a hipotenusa B, por isso que me deu B ao quadrado, ó. E aí, multiplicando em cruz, eu vou chegar aqui, C ao quadrado é igual a A vezes M. Tá aqui, ó. Certo? Aí, ó. Tá aí. Entenderam? Então, isso aqui é mais uma relação fundamental. Essas quatro são as bases. Se a gente fizer mais, vai aparecer mais, alunos. Vai aparecer mais relações fundamentais, vai aparecer mais umas 3, 4 aí. Mas não é interessante. As mais interessantes para a gente resolver todos os problemas das relações métricas, né, do triângulo retângulo, são essas quatro. Então, usando o critério de semelhança, né? Usando os postulados de semelhança de triângulos, ó. Tá aqui o teorema de Pitágoras, projeções ortogonais, escrevemos aqui, explicamos para vocês o que é. Espero que fique entendido, né? Críticas e sugestões serão bem-vindas, tá? Se não entendeu, processar, eu não entendi nada, hein? Muita letra, muita coisa e eu não consegui entender. A gente tenta refazer novamente a aula, regravar novamente a aula, um jeito mais fácil, mais devagar, tá bom? Vamos fazer 2 exercícios dessa natureza para vocês clicar aí, né? Um joinha aí na nossa aula. Vamos? Então vamos lá. E vamos que vamos, meu povo. Resolução de 2 exercícios aí, né? E de triângulos retângulos, né? Deixa eu pegar minha régua aqui, minha comadre, né? Reguinha boa essa. Você compra nas livrarias aí para trabalhar dentro da sala de aula. Por enquanto nós estamos no método tradicional, né? Giz, lousa, professor, material didático. Aliás, eu sou até um crítico, né? Essas metodologias dentro da escola para a formação de estudante, inteligência. Isso é uma coisa que nós vamos discutir lá na frente, tá? Vou preparar uma coletânea de vídeos só para discutir sobre educação no nosso canal. É claro que aqui nós estamos atendendo uma demanda do vestibular, mas eu não concordo com esse formato, tá? Hoje, no século XXI, eu não concordo mais com esse formato. Mas vamos lá.
A altura relativa à base de um triângulo isósceles excede a base em 2 metros. Determine a base se o perímetro é 36 metros. Bom, alunos, nós vamos ter que desenhar o triângulo, né? Para ter noção. Eu tenho um triângulo isósceles, ó. Vou desenhar ele aqui, certo? Faça de conta que as medidas estão calimetradas, né? De forma para a gente ter um triângulo isósceles aqui. E o que ele está me dizendo? Aqui e aqui são iguais, certo? Tranquilo? Ele está dizendo que a altura relativa à base de um triângulo isósceles, a altura relativa à base, é essa altura aqui, ó. Certo? Ficou meio... Parece que esse aqui é mais curto que esse, mas faça de conta, tá? Vamos fazer de conta. Já falei para vocês que matemática, se você falar que isso aqui não é isósceles, você tem que provar. Prova. Tá na cara, né? Olhando assim, não ficou tão legal, mas vamos por aqui. Então, essa altura aqui, ó, altura H. Eu vou chamar a base, ele diz que a altura H excede a base BC em 2 metros. Então, a altura é a BC mais 2 metros. Ele falou que excede, é a mais. Eu vou chamar essa base de 2x, porque aqui vai ficar x, ó, e aqui vai ficar x. Então, a minha base vai ser 2x. Ô, professor, eu poderia colocar x sobre 2 aqui, x sobre 2 e chamar a base de x? Pode. Mas eu não quero trabalhar com fração, eu tenho preguiça de trabalhar com fração, vou colocar 2x, que aí eu divido x para cada lado e encerro o assunto. Certo? Determine a base sabendo que o perímetro é 36. Perímetro. O que é perímetro? Eu vou chamar esses dois lados aqui de A, ó. A e A. Tá? Que seria a hipotenusa no triângulo lá. O perímetro é a soma dos lados. Então, ó, A mais A, 2A mais 2x, isso é igual a 36. Então, a soma dos lados desse triângulo é 36. Ó, A mais 2x. Ô, professor, vamos colocar A mais x aqui, ó, igual a 18, simplificando tudo aqui por 2, né? Ou coloco 2 em evidência para estar dividindo? Pode ser? Pode ser. Olha lá, A mais x igual a 18. Se isso ajuda, né? A base BC vale 2x, ó. A base BC, então H aqui é 2x mais 2. Legal, professor, bacana. E agora, professor? Agora é algebrismo, meu querido. Né? Porque, por enquanto, nós só escrevemos aquilo que o nosso amigo, no enunciado, falou. Agora nós temos que resolver, né, o valor da base, que é o x ali, ó. O 2x, né? Bom, o que a gente tem ali na figura? 2 triângulos retângulos. Vocês vão concordar comigo que A ao quadrado, ao teorema de Pitágoras, a hipotenusa é igual a H ao quadrado mais x ao quadrado. Sim, isso mesmo. Bacana, bacana. Eu preciso achar a base. Aqui eu tenho uma equação com 3 variáveis. A variável A, a variável H e a variável x. E não tem o valor de nenhuma delas. Certo? Mas o meu H está escrito em função da variável x, que é o que eu quero. E o meu A, eu posso escrever o meu A, ó, eu posso escrever o meu A como sendo 18 menos x, também em função da variável x. Então quer dizer que agora eu substituo, ó, eu substituo aqui e aqui, ó. No lugar do A, eu coloco 18 menos x elevado ao quadrado. No lugar do H, 2x mais 2 ao quadrado, mais x ao quadrado. Algebrismo, algebrismo, algebrismo. Vamos lá. Então, no algebrismo, 18 vezes 18, 300, vou fazer no braço. 18 vezes 18, 64 vai 6, 8 vezes 1, 14, ó, 8, 1, fazendo o braço, 8,
2, vai, 324, aqui ó, 324. Então aqui ó, é um quadrado perfeito, então vai me dar o quadrado do primeiro, 324, menos 36x mais x ao quadrado. Olha lá, ó, essa primeira aqui, certo? E aí eu vou ficar com 4x ao quadrado aqui, mais 8x, mais 4, mais x ao quadrado. Professor, tá com cara de equação de segundo grau. Ó, esse x ao quadrado com esse x ao quadrado pode cortar, né? E aí, professor, passa tudo isso aqui para cá? Isso. Minha equação vai ficar 4x ao quadrado, menos 36 passa para cá, vai ficar mais 36. Com 8, vai me dar mais 44x. Menos 324 com mais 4 vai dar menos 320 igual a zero. Olha lá, a equação de segundo grau. Vou simplificar tudo por 4. X ao quadrado mais 11x menos 80 igual a zero. Aí, eu não vou resolver isso aí não. Isso aí eu vou deixar para vocês em casa, báscara, né? Mas dá para fazer por soma e produto, ó. Soma menos B sobre A vai dar menos 11. E o produto vai dar menos 80. Fala dois números para mim, que somando me dá menos 11 e multiplicando me dá menos 80. Ai, professor, agora o senhor pegou, professor. Agora o senhor pegou. Menos 16 e 5, né? Quando eu somo menos 16 com 5, vai me dar menos 11. Menos 16 vezes 5 vai me dar menos 80. Correto? Nossa, legal, professor. Nossa, professor, como é que o senhor raciocinou rápido assim, hein? Isso aí você vai pegando a intimidade com a coisa, aí você vai ficando craque nisso. Matemática, alunos, é intimidade. E essa intimidade não nasce do dia para a noite. Por isso que eu sou crítico a essa história de dica. Eu vou te dar uma dica que você vai aprender matemática em 3 meses, você vai estar craque. Caramba! O cacete que vai ficar craque. Para ficar craque, para ter essa intimidade, você tem que estudar, meu querido. Você tem que praticar muito isso aqui. Então, é o seguinte, ó, veja bem. Eu não posso pegar o menos 16 como valor de x. Por quê? Porque o 16 é negativo. Como é que a medida de um triângulo vai me dar menos 16? Então isso aqui está fora. Vai valer aqui para mim o 5. Então meu x, vou fechar a fatura aqui, ó. X é igual a 5, né? Fechando a fatura aqui, ó. Bem no cantinho aqui. E o meu lado BC, 2 vezes x, então o meu lado BC vai me dar 10, tá aqui ó, 10 metros, né? Vamos fechar a fatura aqui ó, BC é igual a 10 metros, porque o x é 5, 5 mais 5, 10 metros, fechando a fatura aqui ó, tá? Nós não ocupamos muito espaço aí. Maravilha? Maravilha, professor, pô, legal, hein? Pegou a equação de segundo grau, usei o teorema de Pitágoras, certo? Usei o teorema de Pitágoras e aí no algebrismo chegamos na equação de segundo grau, soma e produto. Beleza? Beleza. Deixa eu apagar esse rascunho aqui da conta. Vamos lá. Exercício 2, professor. Vamos ver agora esse exercício 2. Esse aqui não está muito diferente daquele ali no nível de raciocínio, tá? Vamos lá. Determine a medida AC do trapézio retângulo. Então ele quer isso aqui, ó o que ele quer aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó. Eu vou chamar de x, tá? Na matemática, quando a gente não sabe, a gente usa o x da questão. O trapézio retângulo da figura abaixo, sabendo que as bases medem respectivamente 4, ó, as bases 4 centímetros, base maior, e a base menor aqui, ó, 9 centímetros. Toda essa base aqui, 9 centímetros, certo? E o lado BC mede raiz de 34. Lado BC aqui, raiz de 34. Pode isso, professor? Raiz quadrada de 34, colocar dentro da raiz? Claro que pode, é um número. É um número irracional? É, mas é um número também.
Por que não pode? Certo? Pode isso, Arnaldo? Pode. Oh, legal, professor. Então eu quero isso aqui, ó. Vocês há de conver comigo? Ó. Que aqui é triângulo retângulo. Se daqui aqui é 9, daqui aqui é 4, aqui é 5. Olha que legal, ó. Eu calculo essa altura H aqui primeiro, com o teorema de Pitágoras. Certo? Correto? Depois faço Pitágoras aqui, ó. Daqui até aqui é 4 centímetros também, que é o mesmo daqui. E aí faço Pitágoras. Pô, legal. Aqui é só Pitágoras, né? Então nós vamos pegar raiz de 34, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. 34 é igual a 25 mais h ao quadrado. Passa 25 para lá, 34 menos 25 vai dar 9, igual a h ao quadrado. Joga na raiz quadrada de 9, o meu h vai me dar 3 centímetros. Ô, professor, não dá mais ou menos 3 centímetros? Sim, seria, mas como nós estamos na geometria, não existe valores negativos em comprimento. Vixe, ó, enroscou aqui. Em comprimento, enroscou no fio aqui. Em comprimento de segmento, como é que eu posso falar que a distância daqui ali é menos 3? É igual aqui, ó, no menos 16. Como é que eu posso falar que aquilo ali mede menos 16 se ele tem comprimento? Então, tudo aqui é em módulo, tá? Na geometria em módulo, então 3 metros. Então, tá aqui, ó. Ó, aqui 3 centímetros. Pronto, agora eu vou usar aqui, ó, triângulo aqui de novo. Terno pitagórico, né? Olha lá, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse teorema de Pitágoras aqui a gente já conhece, dá 5 centímetros. Não preciso nem fazer, tá? Perder tempo. 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25, 5. Maravilha, né? Acho que só esses dois exercícios deu para clarear bem. Alunos, acompanhem nossas aulas. Próxima aula nós vamos falar sobre triângulos qualquer, né? As relações nos triângulos qualquer. Agora eu não vou me pautar só no triângulo retângulo. Eu vou usar vários outros tipos de triângulos para a gente poder estabelecer relações entre seus lados. Essas aulas são aulas bases, postulados básicos, para você estar deslanchando em geometria. Com esses conceitos, você já consegue andar, entendeu? Dentro da geometria e consegue bons resultados com isso. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Não é ensinar fórmula, você decorar as coisas, não. É ensinar você pensar e raciocinar, ok? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!